Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem, que bom que nós podemos estar novamente no seu televisor. Vocês sabem que esse é o programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata. A Igreja Missionária Evangélica Maranata é uma igreja evangélica, como o nome está dizendo, formada por homens e mulheres que estão querendo seguir a Jesus Cristo, fazer a sua vontade e viver pelos princípios da palavra de Deus. É possível que algumas pessoas não concordem com aquilo que nós decidimos fazer nas nossas vidas, mas nós queremos ter a liberdade de escolher como viver, a quem obedecer e a que princípios de vida seguir. Qualquer um pode ter o princípio que tiver, mas nós optamos por obedecer a palavra de Deus, os princípios da Bíblia, seguir a Jesus, louvar o seu nome e esperar as bênçãos dos céus para a nossa vida. Hoje você vai ver uma entrevista boa, inteligente, e logo em seguida eu quero trazer uma palavra para você que deve abençoar o seu coração e o coração da sua família. O que acontece quando um homem é cheio do Espírito Santo? Está começando o programa Louvor e Mensagem. Olá, amigos. Bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje, no nosso bate-papo, eu tenho a alegria de receber a Patrícia Bretas, pianista, concertista internacional, professora da Escola de Música da UFRJ. Tem o duo também, Bretas Kevorkian, formidável e, além de tudo, uma amiga querida, uma irmã em Cristo também muito especial. E nós vamos falar de tanta coisa linda que Jesus fez na vida dela, de cura, de carreira, de fé. E vamos começar esse bate-papo. Fica com a gente. Tudo bem, Patrícia? Tudo muito bem, graças a Deus, Claudete. A alegria te receber. Obrigada, eu que agradeço. E para o povo te conhecer um pouco mais, enquanto a gente vai passando aí no meio da entrevista uns clipezinhos dessa concertista fantástica, fala um pouquinho da tua carreira de pianista internacional. Aos 17 anos eu tive que fazer uma escolha para o vestibular e como eu era a melhor aluna na minha série toda, eu pensava em medicina, eu pensava em oceanografia, eu pensava em direito, porque meu pai era advogado, eu pensava em arquitetura porque eu amava isso. E eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer? Me orienta, eu quero estudar alguma coisa em que eu vá você realmente tenha prazer trabalhar. Também, né? Exatamente, mas eu queria dar sequência à faculdade, porque muitos são os que estudam algo e depois vão fazer outra coisa. Eu queria estudar alguma coisa que fosse ser a minha carreira. E eu não tinha a menor noção, porque eu era boa aluna em tudo, eu gostava de tudo, literalmente. E eu ouvi, assim, uma voz interna me dizendo música. E isso só pode ter sido voz do Espírito Santo, porque de mim jamais viria essa palavra. Mamãe estava orando, com certeza, né? Minha mãe, minhas irmãs. E eu pensei, não, isso não é coisa certa, porque a música vai me fazer morrer de fome. O que eu vou fazer com música? No Brasil nós temos esse, vamos dizer, essa impressão, né? E você tem que ter uma história pregressa para arriscar fazer um vestibular e começar uma faculdade e fazer uma carreira. Isso não está mudando não, Patrícia? Ainda é difícil a carreira de música no Brasil? Muito difícil, cada dia pior. Na minha época ainda era menos pior. Então, na época, eu sabia que eu tinha que ter feito concursos, ganho prêmios, eu tinha que ter dado recitais, concertos, por aí, para fazer uma faculdade. E eu ia começar do zero. E aí fui a Maranata, onde o pastor Paulo Brito, pela primeira vez chamou os jovens vestibulandos daquele ano, que se sentiu no coração o desejo de orar por nós, justamente para que nós estudássemos aquilo que era a vontade de Deus. Era uma quinta-feira na ABI. Eu me coloquei quarta-feira. Não, naquela semana nós tivemos reunião na quinta. É bom você ver nos históricos. Olha, que eu tô melhor, sério. Tua memória tá boa. Pastor Acioli, sem condições de emitir palavras durante mais de 30 segundos, porque ele começou a oração por mim. Vários se colocaram de joelhos, eu fui uma deles.
E o pastor Acioli foi quem orou por mim. Depois as palavras se tornaram incompreensíveis, porque ele tinha tido aquele problema de saúde. E eu senti de novo que eu tinha que fazer música. E eu fui para casa indignada, eu falei, Senhor, não pode ser, me fala, eu quero acertar. No domingo, um missionário americano veio pregar na Maranata. E quem fez a tradução foi o pastor Paulo. E naquele culto eu toquei, como eu sempre tocava, porque eu tinha ouvido muito bom. Eu podia tocar qualquer música de ouvido sem problema. A música de igreja era uma coisa fácil. E ele falou em inglês para mim depois do culto. Você fala inglês? Eu falei, falo. Olha, Deus está me mandando dizer uma coisa para você. Você tem que estudar música. Que coisa linda, hein? Eu comecei a chorar. Eu não tive dúvidas. Então, na segunda-feira, eu fiz a minha inscrição, contrariando o meu pai, que ficou muito preocupado. Você teve um encontro com Jesus na sua juventude. Sim. Essa consciência, essa dor de, meu Deus, eu não mereço, isso aí eu tive aos 14 anos para 15, na Maranata. Foi uma consciência, meu Deus, Deus me ama muito. E eu passei a chorar nos cultos, eu não conseguia mais controlar esse choro. Você tocava. Eu tocava com as lágrimas rolando. Vibrando, eu levantava as mãos, tocava com a outra e as lágrimas rolaram e eram lágrimas de alegria. Isso eu não tinha experimentado antes, entende? É verdade. Então foi um encontro pessoal, realmente. Que coisa linda, Patrícia. Você não sabia que depois, anos depois, você, uma artista de sucesso, bem casada, com filhos bonitos, ia acontecer na sua vida um problema muito sério, em que você ia precisar lançar a mão dessa poupança de fé, que bonito, dessa reserva de fé. Foi uma enfermidade. O que foi isso, Patrícia? Bom, em 2012 eu enterrei minha mãe com câncer no estômago. E foi uma grande perda para todos nós, mas ela tinha 81 anos, então estávamos, digamos, conformadas. Um ano depois, para minha surpresa, eu estava cheia de concertos, fazendo vários concertos e vários agendados. Eu estava lançando meu quarto CD na Sala São Paulo, em São Paulo, aqui no CCBB do Rio de Janeiro. Já tinha feito concertos em Goiânia. Eu fui diagnosticada com câncer de mama. Só que ele foi descoberto, não por negligência minha, mas talvez da minha ginecologista, muito tardiamente. Ela não via que eu tinha um tumor de 5,5 centímetros. A importância de fazer o exame. Eu fazia anualmente. A cada 6 meses. Né? Não, eu fazia anualmente porque me era orientado apenas isso. Mas mesmo nesses exames, já se podia constatar o tumor. Quando eu procurei um mastologista, o melhor do Rio de Janeiro, o Dr. Maurício Schweid, ele viu o tumor numa mamografia antiga. Mas, enfim, eu tive que correr contra o tempo, procurar um novo médico, porque aquela médica já não me atendia. O tumor estava enraizado para a axila, então eu tinha que fazer realmente uma mastectomia radical. Tudo foi raspado, minha axila foi esvaziada, eu tenho uma cratera aqui, 16 linfonodos foram tirados. Aquele problema do cabelo caía. Antes do cabelo, a mama raspada, né? Então é só costela e pele. Isso já é um choque para a mulher. Verdade. E sobretudo para uma mulher que prezava por uma estética, né? Eu, como sou pianista, artista, a gente a associa em geral. imediatamente, né? Com certeza. Isso me chocou muito, mas eu enfrentei, Claudete, posso chamá-la assim? Claro. Porque eu conheço você tão novinha. Enfrentei isso. A princípio, eu não vou mentir, no primeiro momento eu pensei, poxa, eu não merecia passar por isso. Minha família não merecia. Perdemos a nossa mãe, agora eles vão me perder. Poxa, por quê? No mesmo dia, saindo do hospital, indo para casa, eu chorei assim, vindo do ventre, assim, aquele choro espontâneo. Falei, Senhor, a minha vida é tua. Se eu cantei tantas vezes que se vier o impossível, se vier o difícil, as tribulações chegarem à minha vida, Deus vai me fazer
suplantá-las. Eu cantei vários hinos nesse sentido. Declarações de fé que nós várias cantamos, várias vezes, de olhos fechados, é muito bonito na teoria, mas na hora da prática, nós temos que acreditar. E eu acredito, Senhor, eu não vou morrer desse câncer. Eu não vou querer me entregar. Minha filha vai se casar daqui a 2 meses. Meu filho está nos Estados Unidos estudando. Eu não vou deixar meus filhos órfãos agora. Vou ajudá-los a se casar. Eu vou ajudá-los a criar um pouco os meus netos. E depois o Senhor pode me levar. Eu só lhe peço mais 15 anos como Ezequias. E eu fui para o tratamento, fui para a cirurgia ocorreu muito bem, recuperação, drenagem, cicatrização. Um monte de gente que te ama, orando por você. O apoio, isso eu tenho que dizer. Numa hora dessa de tristeza, a solidariedade cresce. E ela vem dos cristãos e dos não cristãos. Verdade. Eu recebi de mensagens de 1 linha a mensagens de 4 páginas. Eu recebi telefonemas e visitas. Eu recebi doações de pessoas que iam fazer comidas anti-câncer para mim, a presentes. Eu recebi CDs e DVDs para que eu me autoajudasse. Eu recebi todo o apoio do meu marido, dos meus filhos, da minha família e dos amigos e dos irmãos da igreja. Que problema que eu estava enfrentando? Nenhum. O câncer era nada. Porque quando nós vemos assim essas tragédias, por exemplo, a pessoa é esfaqueada na Lagoa Rodrigo de Freitas, uma mulher árabe estuprada, uma indiana não pode andar na rua, a paquistanesa não pode estudar. Que é isso? Um câncer não é nada. Eu tenho meu travesseiro, tenho minha cama, tenho uma família, tenho fé. Deus te fortaleceu. Tenho uma carreira, eu não tenho o que temer. Eu vou enfrentar isso, isso é muito fácil de enfrentar. Ao contrário do que todos pensam, não é tão difícil quanto parece. Quando se tem fé, quando se tem amor. A paz em Jesus, a paz, a alegria. Não tem doença que não tem tristeza humana, não tem relacionamento humano, problema financeiro que tire de nós essa esperança, essa paz, esse prazer de viver. O prazer de viver com Jesus é a maior coisa. Verdade. E eu tenho um detalhe para te contar da minha cirurgia feita em 2013. Quando acabou, o meu cirurgião disse para uma médica minha amiga que assistiu a cirurgia: eu estou com pesar no coração, mas infelizmente a Patrícia não vai mais voltar a tocar, porque eu tive que tirar todos os linfonodos, ela não vai ter força no braço. Os braços, né? Eu sei que em outubro do ano passado eu fiz uma turnê na Europa, tocando muito com a mão esquerda, porque foi esse braço aqui. Eu não tenho linfedema, eu nunca tive um problema. E olha, parece até que eu não sofri nada. Essa é a impressão que eu tenho. Aleluia. Graças a Deus. Linda, eu louvo Patrícia. A Deus por isso. Que coisa linda. Eu sei que o povo aí viu alguns spotzinhos do teu desempenho como pianista, mas se quiserem assistir mais, YouTube, não é? Bota Patrícia Bretas. No Facebook também eu estou, tem muita coisa lá, fotos de turnês, alguns vídeos. Se quiserem saber quando vai acontecer um próximo concerto, você tem um site. É www.patriciabretas.mus, de música, as 3 primeiras letras, .br. E aí vai acompanhar essa carreira tão linda que você tem. Né? Graças a Deus. Mas você volta um dia no nosso programa para nós falarmos desses hinos maravilhosos aí, tradicionais, que nos abençoam tanto. Eu faria. Vamos deixar mais ou menos combinado. Prazer isso aqui. Vamos voltar. Obrigado, Patrícia. Deus te abençoe. Amém. Parabéns. Muito obrigada. Eu que agradeço. E você, amigo, você está vendo um telefone, ligue para nós. Temos um grupo aqui de voluntários aguardando a sua ligação para orar por você, para te dar informações. Vamos te receber com muito carinho. Mas não desligue, o programa não terminou. Você ainda vai escutar uma mensagem fantástica sobre Jesus, esse Jesus maravilhoso que abençoou a Patrícia, deu paz a Patrícia e quer te abençoar também. Fique ligado. Meus amigos, o capítulo 5 do livro de Efésios, o apóstolo Paulo diz o seguinte: não vos embriagueis com vinho, mas no qual há dissolução, mas enchei-vos do
Espírito Santo, enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Enchei-vos do Espírito. O que é que acontece quando um homem é cheio do Espírito Santo? Você, meu amigo, você, a senhora que está me ouvindo, muito mais importante do que termos um aumento no nosso salário, ou que mudarmos de residência para uma residência maior, ou trocarmos de carro, muito mais importante do que essas coisas passageiras, é sermos cheios do Espírito Santo. Você precisa buscar essa experiência. Quando um homem é cheio do Espírito Santo, ele passa a receber unção para ter uma vida sintonizada com a vontade do Senhor. Você passa a conhecer, a ter sintonia com a vontade de Deus na sua vida. Você passa a ser um homem e uma mulher que tem a unção do Espírito. Você tem uma palavra própria, você tem uma atitude bonita, cheia de Deus, quando nós somos cheios do Espírito Santo. Nós recebemos poder, força para decidirmos o que é o melhor para nós. Muita gente até entende que certos caminhos são melhores. Por exemplo, se afastar do álcool, parar com a droga. Ele acha que é melhor, mas ele não tem força para se libertar. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós recebemos força para nos libertarmos. Jesus nos dá essa força e a gente passa a decidir o que é melhor para a nossa vida. Os evangélicos decidiram, quando eles são cheios do Espírito Santo, né, eles decidem o que é melhor para as nossas vidas. Agora, nós vimos aí no passado, agora há poucos dias, o que eles chamaram de uma parada gay, com algumas atitudes de desrespeito a símbolos católicos, que eles quebraram imagens, usaram o crucifixo. Muita gente viu o que aconteceu. Provavelmente, se esses homens e essas mulheres estivessem cheios do Espírito Santo, eles já teriam decidido e teriam tido força para fazer o que é melhor nas nossas vidas. O Espírito Santo nos dá essa força. Você precisa do Espírito Santo para ter força, para se libertar de coisas que estão te oprimindo, te deixando cativo, vícios que estão destruindo a sua vida. Somente a força do Espírito Santo pode fazer com que você se liberte. Por isso, é muito bom quando você, que está me ouvindo, liga para nós. Você não deve deixar de ligar. O telefone que está aparecendo aí, você pode ligar para a gente, nós vamos orar por você. Mas mais do que pedir oração, você precisa buscar ser cheio do Espírito Santo, que vai dar a você força para você conseguir vencer e escolher o que é o melhor para a sua vida. Outra coisa, quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós sentimos um desejo de santidade. Nós passamos a ter vontade de agradar a Deus, já de não fazermos mais as coisas que incomodam, que entristecem o Espírito Santo. Veja bem, ser santo não é quem não erra. Ser santo é quem é restaurado e quer viver de uma forma de vida transparente. O santo quer ser transparente, quer ser restaurado. Existe um conceito errado na sociedade de que o santo é aquele indivíduo que não peca, que tem uma auréola na cabeça. Não, santo é aquele separado por Deus para louvá-lo, para honrá-lo. Por isso que quando o apóstolo Paulo se referia aos irmãos na igreja, ele dizia aos santos que estão em Corinto, aos santos que estão em Éfeso. Por quê? Porque santo é aquele que quer viver uma vida restaurada e que quer viver de uma vida transparente na presença de Deus. Outra coisa, quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós recebemos segurança no que fazemos.
caminhamos com segurança, sabemos o que é correto e temos a força necessária, energia necessária para fazer aquilo, nós damos passos numa certa direção, numa direção correta. Não precisa ser grandes passos, mas pequenos passos na direção correta. A segurança de quem está agindo corretamente, quando a gente age cheio do Espírito Santo. Outra característica de quem é cheio do Espírito Santo é que ele vive uma vida com a sabedoria de Deus. Deus nos dá sabedoria. Veja bem, eu não estou me referindo a conhecimento. A sabedoria de Deus não é ter conhecimento, é de saber fazer as coisas do jeito de Deus. Isso é que é sabedoria, do jeito de Deus. Como é que Jesus agiria nessa situação, aqui, nesse problema de família? Qual seria a atitude de Jesus Cristo? De perdão, de procura, de restauração, de tentativa de transformação de uma situação ruim, de uma situação de ódio, de uma situação que não é correta, desonesta. Irmãos, se todos esses homens envolvidos em corrupção nos últimos tempos nesse país fossem homens cheios do Espírito Santo, eles não estariam envolvidos em tanta coisa errada, tanta coisa triste, tanta coisa desonrosa, porque não eram pessoas que ganhavam um salário de fome, era gente que ganhava muito bem. A ambição levou essas pessoas a fazer isso que eles fizeram e agora pode ser até que não sejam presos, mas perderam a honra, perderam a credibilidade, perderam a admiração. Eu não gostaria de estar na pele de um desses homens. Como é que eu encararia o meu filho, o meu neto, a minha família, diante desse dinheiro sujo, desse dinheiro desonroso? Homens, quando são cheios do Espírito Santo, eles têm sabedoria de Deus para fazer as coisas do jeito de Deus. Outra característica de quem é cheio do Espírito Santo é que ele vive em paz. Olha, a paz é alguma coisa que vem quando o Espírito Santo enche os nossos corações. É paz na alma, é paz em casa, é paz no trabalho, é paz no nosso meio, no meio ambiente que nós vivemos. Você precisa de ter uma vida de paz. Quem sabe a angústia tem acompanhado você. Quem sabe você é um homem inseguro, um homem com medos, com fobias. A paz que excede todo o entendimento é a paz que Jesus Cristo quer dar para o seu coração. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa buscar essa experiência. Outra característica de quem é cheio do Espírito Santo é que ele transborda em amor. O amor não é só um sentimento. O amor é uma convicção. O amor é um desejo de viver de uma maneira que nós passamos a ser representantes do Senhor Jesus Cristo nessa sociedade. Você precisa transbordar de amor. É esse perfume que vem com a presença de Jesus. Você precisa ser cheio do Espírito Santo para poder ser melhor marido, melhor esposa, melhor filho, melhor aluno, melhor estudante, melhor patrão, melhor empregado, melhor brasileiro. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. E a Bíblia fala isso, que nós precisamos nos encher. Essa é uma ordem. O apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Efésios, diz: vocês precisam se encher do Espírito Santo. Como é que eu posso me encher do Espírito Santo? Busque a Deus, comece a ler a Bíblia, tenha momentos de louvor, de adoração. Quem é cheio do Espírito Santo louva ao Senhor de coração. O seu coração está cheio de louvor, de cânticos, de agradecimento a Deus, uma vida de gratidão ao Senhor. Você está vivendo agora, quem sabe você está precisando de uma mudança na sua vida, precisando de que o Espírito Santo faça de você uma nova criatura, um novo homem com novos propósitos, com novos conceitos de vida, com um novo conceito do certo e do errado. Há momentos que a gente pensa que está no caminho certo, mas o final é caminho de morte. É o Senhor que conhece os nossos verdadeiros caminhos, é o Senhor que nos guia às águas verdejantes, é o bom pastor, é Ele que te guia. Então, se você quer ter uma vida abençoada,
Não basta simplesmente ficar assistindo esse programa de televisão. Bom, é bom, né? Ouvir o programa Louvor e Mensagem, a palavra do pastor Paulo, com princípios bíblicos. Tem tanta gente que entra em contato conosco. Eu gosto muito do programa Louvor e Mensagem. Eu assisto há anos, todo sábado. E aí eu pergunto, ótimo, que bom que você ouve, mas no que isso significa de transformação? Aonde foi que o Senhor Jesus passou a ter condições de transformar você, de tirar você dessa vida e trazer você para um outro patamar de vida, uma vida cheia do Espírito Santo? É isso que nós precisamos buscar, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que está me ouvindo. Não importa se você tem um nível cultural bonito, advogado, um engenheiro, um universitário, um médico, pôde fazer um curso de pós-graduação. Que beleza, parabéns, Deus te deu essa oportunidade. É possível que você não tenha conseguido chegar lá nesse sentido, você só conseguiu o primário, você tem um emprego de salário limitado, reduzido, isso não faz de você um homem infeliz. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Se você for cheio do Espírito Santo, com o salário que você ganha, vivendo a vida que você vive, sabe, tendo o conhecimento universitário que você tem, você vai ser um homem sábio, cheio de amor, cheio de paz no coração, com segurança na alma, sabendo abençoar pessoas com a sua vida, com a sua referência, com o seu ministério. Eu queria orar com você nesse momento. Você está vendo aqui na telinha esse telefone, 2567-7770. Repetindo aqui, 25, não sei se é para cá ou para cá, 2567-7770. Ligue para nós. Você vai ouvir, vai receber uma oração de um irmão que vai estimular você a caminhar uma vida nova, uma vida que respeite os princípios da Bíblia. Nos dias de hoje, nós precisamos definir qual é o nosso grupo, qual é o nosso time. Não dá mais para se ficar neutro. A sociedade está se definindo. As pessoas que estão optando por uma vida sem valores, sem regras, sem conceitos cristãos, estão se unindo, elas estão se organizando, elas têm as suas exigências. Nós que conhecemos ao Senhor Jesus, precisamos também nos unir em grupo, unir num exército bonito, não para combater os outros com armas, com pancadaria, com nada disso. A nossa briga, a nossa guerra, a nossa batalha é uma batalha espiritual. Nós queremos vencer essa batalha de joelhos, orando pelas pessoas, orando por aqueles que não concordam conosco, tratando eles bem, amando essas pessoas, respeitando inclusive as suas diferenças, mas dizendo que a Bíblia tem um padrão, Jesus Cristo tem uma forma de viver. E se você quer agradar a Jesus, você precisa conhecer a palavra, obedecer a palavra e viver de acordo com os princípios da Bíblia. Eu quero orar por você para que você tenha força espiritual, energia, segurança, desejo de seguir a Jesus, de romper com algumas coisas que precisam ser paradas, abandonadas e passar a se dedicar a uma vida que obedeça ao Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, milhares de pessoas estão agora assistindo este programa. Alguns sintonizaram esta emissora, nem sabiam o que iam ouvir. Eu te peço que tu, na tua infinita misericórdia e poder, que tu coloques a tua mão, que tu abras a mente, que abras os seus ouvidos espirituais, que eles possam entender que precisam se chegar a ti, que precisam obedecer a tua palavra, que precisam ser cheios do Espírito Santo, para que possam desenvolver uma vida de unção, de segurança, de amor, de paz no coração. Enche esses homens e essas mulheres que estão me ouvindo agora, meu Deus, com o teu poder, com a tua
misericórdia para que eles possam obedecer a Jesus, romper com algumas coisas erradas que possam estar fazendo e passar a agradar ao Senhor, à palavra de Deus e aos princípios da Bíblia. Eu oro por eles, crendo que Tu és mais poderoso do que o inimigo, que Tu podes trazê-los com carinho, tocar nos seus corações e dar a eles a liberdade de decidir o que é melhor para as suas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Obrigado por estar me ouvindo. Até o próximo sábado, nesse mesmo horário. E saiba, fique com uma palavra neste momento. Procure uma igreja abençoada para que você possa saber como é que a gente é cheio do Espírito Santo. Até o próximo sábado, se assim Deus o permitir. Até lá, que Deus o abençoe.